Desafios e Milagres da Medicina. O cérebro humano. Ele é estudado por cientistas há mais de 2000 anos, mas continua sendo a região mais misteriosa do corpo. Quando está funcionando, normalmente ele passa despercebido. Quando não está, pode causar terríveis danos. Olá, eu sou Noah Wiley, com Desafios e Milagres da Medicina. A história das pessoas que fizeram as maiores descobertas da medicina. Pessoas que desafiaram o senso comum e que, com frequência, foram ridicularizadas e difamadas em sua época. Nosso programa começa com Jim Carella, um homem cujo cérebro o trai quase diariamente. Através de seu caso, conheceremos os incríveis avanços da medicina ao longo da história, que permitem que os médicos de Jim compreendam e, possivelmente, tratem sua doença. Sábado, 12:30. Jim Carella tem 40 anos. Ele é casado, trabalha como conselheiro jurídico e sofre de epilepsia desde a infância. Este é seu mundo. I've had seizures and fallen down the steps at the post office, waiting in line to vote. I've fallen on subway platforms. I've fallen on subway tracks. Como as convulsões chegam sem aviso, Jim não pode dirigir, não pode passear com cachorro e tem medo de ter filhos. Sua lista de contusões é interminável. Concussion, broken nose, cracked orbitals, lacerations, separated shoulders, dislocated fingers, cracked ribs. Na verdade, ontem mesmo, Jim fraturou a cavidade ocular ao cair da escada. Mas além dos ferimentos físicos, Jim sofre com a ignorância das pessoas em relação à doença. Even the professionals, like the police, automatically make assumptions. I'm either someone who drinks, someone who does drugs, a vagrant. There's still that underlying concept of ignorance against people who have a physical malady that other people don't understand. Embora Jim e outros epiléticos ainda sofram com o preconceito de um público desinformado, pelo menos a medicina atual trata sua doença como um distúrbio físico. Por grande parte da história, pessoas como Jim foram vistas como portadoras de enfermidades da alma e não do corpo. In the Middle Ages, Malleus Maleficorum, the witch hunting manual authorized by papal authority, said that one of the ways you can identify a witch was by the presence of seizures, and that witches can cause seizures, and that forever people with epilepsy were considered to have a curse of the gods, were to be possessed. Epilepsy was a disorder associated with devils, with Satanism. It was a disorder which in many parts of the world, people with epilepsy were being burned at the stake. They were being burned as heretics. Everything that can be done was done to people with epilepsy. Everything from opiates to marijuana to bleeding and leeches, exorcism, religious ceremonies, everything imaginable. É irônico que um homem profundamente religioso, o inglês Thomas Wiley, tenha sido o primeiro a tirar a epilepsia do mundo espiritual e levá-la para os domínios da ciência. Willis was the predominant figure of 17th century neurology. He gave neurology its name and really was both a master clinician and was the senior neurologist in England during that time. Quando jovem, Willis frequentou a Universidade de Oxford, buscando uma carreira não na ciência, mas na igreja. Eventualmente, ele foi atraído pelas artes da cura, e seu maior desafio seria conciliar esses dois mundos. He received his doctorate of medicine, and then he received an appointment to lecture in the tradition of Aristotle at Oxford. And he interpreted the tradition of Aristotle as somebody who did a lot of observing and a lot of dissection. Willis dissected the whole brain and viewed it not just from the bottom up, but from the top down and from the sides, which gave him the first true full view of the brain. Mas, quanto mais Willis explorava, mais invadia um território considerado sagrado. Acreditava-se que o cérebro era o lar da alma. Mas Willis encontrou algo muito mais mundano.
Distúrbios como a epilepsia, que eram atribuídos a enfermidades do espírito, pareciam estar relacionados a doenças e traumas físicos. Willis said, no, this is a naturally occurring disease. It's a brain disease, and it should be treated and it should be understood by medical men. A afirmação de Willis baseava-se em observações experimentais, mas tinha raízes na história antiga. In 500 BC, Hippocrates, in the Sacred Disease, his monograph on epilepsy, said that epilepsy is not a curse of the gods. Epilepsy does not carry with it any prophetic powers. Epilepsy is a natural disease of the brain. Somehow, that incredibly prescient vision was lost for essentially more than 2,000 years. Agora, em meados do século XVII, Willis encontrava-se diante da confirmação da teoria de Hipócrates. Mas a revelação apresentava um dilema ao cientista. Como um homem temente a Deus, ele relutava em rejeitar a visão da igreja, mas como médico, não podia ignorar o que estava vendo. Such things were lurking in the minds of learned individuals for a long time, but no one was brave enough to go against church, to go against the framework that everyone else was embedded in. Now, the question is, how can you study some of the things or do some of the things that Willis was doing and appease the church? O dilema torturava Willis. Ele não era um rebelde e certamente não queria ser visto como herege. Finalmente, após muita reflexão, ele encontrou a resposta. O ser humano possuía duas almas. Uma alma imortal, que atendia à visão da igreja, e o que ele chamou de alma corporal, que morre junto conosco e governa nossas funções mentais e neurológicas básicas. Mas a igreja aceitaria esta ideia revolucionária? One of his closest friends was a man by the name of Gilbert Shelton, who was the Archbishop of Canterbury. Willis was not about to pull out the rug from under the church. With this concept of a body soul as opposed to an immortal soul, he made his approach acceptable to Shelton, and he did not incur any problems with the church. A inclusão do cérebro, e especialmente de suas doenças, no campo da medicina, foi uma mudança radical. This was a big jump because it allowed people like Thomas Willis to say, disorders of memory or disorders of intellect. These are now, in fact, body functions, not just functions of the immortal soul. And we can now study the brain. And this does not have to be the domain of the clergy. Nos anos seguintes, Willis publicou diversos trabalhos seminais no campo da neurologia, incluindo sua maior obra, Cérebro Anatomy, a anatomia do cérebro. In 1664, the publication of Cérebro Anatomy was really the land-breaking event in human brain dissection and understanding. I think it was left for someone like Willis to picture the brain, which he did with Christopher Wren. The most amazing copper plates, the most amazing renderings of the human brain done at that time. Cérebro Anatomy é considerado o trabalho responsável por estabelecer a neurologia como uma ciência, o que torna a dedicatória de Willis particularmente irônica. Com destaque na página de título, encontra-se uma inscrição pouco científica. Em honra a Cristo, o Pai, e ao Senhor Deus e à sua providência divina, Gilbert Shelton, o arcebispo de Canterbury. Quando encontrarmos Jim Carrella novamente, estaremos olhando o interior de seu cérebro. E conheceremos um herói improvável cuja descoberta acidental tornou possível enxergar dentro de um corpo humano vivo. Segunda-feira, 2h. Jim Carrella toma 4 remédios diferentes por dia para controlar a epilepsia. When was your last seizure? It's probably about 2, 2:30. Today? Yes. Mas a medicação não está funcionando e os médicos sugerem um tratamento mais agressivo. Close your eyes. Open your eyes. Para escolher o caminho a seguir, precisam analisar em detalhes o cérebro de Jim. O eletroencefalograma permite que vejam a atividade elétrica do cérebro.
Depois, uma ressonância magnética cria uma imagem tridimensional, permitindo que vejam qualquer anomalia estrutural, como uma lesão ou tumor. E com esta tecnologia, os médicos de Jim podem observar literalmente cada milímetro do cérebro. Mas por muito tempo, os médicos só puderam visualizar o interior do cérebro de um paciente depois que ele já estava morto. Então, em um dos acidentes mais fortuitos da história da medicina, foi aberta uma janela para o interior do corpo. Era 1895. Há apenas alguns anos, Thomas Edison havia criado a primeira lâmpada elétrica. Agora, compreender o funcionamento da eletricidade tornara-se a paixão de muitos físicos da época. E também consumia a imaginação de um obscuro acadêmico chamado Wilhelm Röntgen. Röntgen was a model of 19th century European German scientist, a physicist, an experimentalist, in some ways a philosopher whose philosophy was expressed through scientific experimentation. Aos 50 anos, Röntgen havia lecionado em 4 universidades e publicado 48 trabalhos, sem atingir notoriedade alguma. Agora, em seu laboratório na Universidade de Würzburg, isso estava para mudar. So he's in his basement. He's working on his Crookes tube, which is something that looks like a light bulb with a positive and a negative terminal, and he passes electricity through it. Röntgen estava eletrificando o estranho tubo de vidro para produzir os chamados raios catódicos. Sabia-se que estes misteriosos raios podiam viajar curtas distâncias fora do tubo, e isso despertou a curiosidade de Röntgen. Na noite de 8 de novembro de 1895, ele estava realizando uma experiência simples para ver se os raios penetrariam o tubo, mesmo se ele estivesse escurecido. He covered it carefully with all this dark cardboard, turned out the lights of the room so they were pitch dark to try and see whether or not these electrons would come through. And in the pitch dark, while he was doing this, all of a sudden, about a yard away from him, he saw something glowing. O que estava brilhando era um pedaço de papelão coberto com um material fluorescente em cima de uma mesa a alguns metros do tubo. And he realizes that there's a correlation when the electrical current is passing through this vacuum tube with electricity, the glow occurs, and something has to be emanating through the cardboard. And he knew that electrons couldn't travel that distance. It was an absolute known fact. And there were no known rays or particles at that time to account for this. Röntgen estava pasmo. Que estranha forma de energia poderia atravessar o vidro, o papelão e vários metros de ar? Ele batizou o misterioso raio de raio-x. So once he makes this extraordinary discovery, he wanted to find out what these X-rays would pass through and what they wouldn't pass through. Ao longo das semanas seguintes, ele experimentou diversos materiais para ver se bloqueariam os misteriosos raios. Ele começou com um maço de cartas. It could go through wood, it could go through paper. He took a 2-inch thick book. It still glowed. Finally, he had a box with lead in it and tested it. And finally it appeared the lead would be the substance that the X-ray could not pass through. Sobre isso, Röntgen escreveu: que tipo de onda ou raio está fazendo o que estou vendo? Estaria eu cometendo algum erro ou talvez ficando louco? He decided that in order to prove he wasn't mad, he was going to get his wife to come down to see what he was doing. Com muita expectativa, ele acomodou sua esposa, Bertie, posicionou a mão dela sobre uma chapa fotográfica e acionou o tubo de raio-x. Ela ficou imóvel durante a experiência e aguardou ansiosa enquanto ele revelava a chapa. And she sees her hand. She sees the bones, she sees the wedding band, and she is at first frightened by the photograph. She said, "Oh my God, I'm looking at my own bones." She said, "I'm looking at my own death." She was absolutely terrified at this, and he was delighted
because now he proved for himself unequivocally that he wasn't going mad. What he was doing was actually happening. Röntgen sabia que descobrira algo extraordinário. Em poucas semanas, ele escreveu um artigo detalhando sua experiência e o enviou a um jornal científico. A princípio, o editor não se interessou pelo trabalho de Röntgen, mas quando viu o raio-x da mão de Bert, publicou o trabalho imediatamente. Logo, a história despertou o interesse dos maiores jornais de Viena e rapidamente espalhou-se pelo mundo. Em poucas semanas, as manchetes diziam: nova luz atravessa carne e ossos. E demonstrações públicas do estranho raio tornaram-se populares. One of the important things about Röntgen is that he was a physicist. And as a physicist, he was simply interested in the physics of this thing. Röntgen parecia ignorar a importância médica de sua descoberta. A princípio, ficou pasmo e até irritado com o assédio da imprensa. And I think he never initially saw the relevance, the wide relevance of what he had discovered, although I think those around him quickly saw it in the medical community as well as the lay community, which is what led to this essentially worldwide overnight fame for the man. Em poucos meses, médicos dos dois lados do Atlântico começaram a usar o raio-x para enxergar através da pele dos pacientes. Enquanto isso, o tímido e humilde Röntgen voltava a seu laboratório no porão. Ele fugia da fama, recusava-se a dar palestras e nunca patenteou ou obteve lucro com sua descoberta. Finalmente, em 1901, ele voltou aos jornais ao receber o primeiro prêmio Nobel de Física da história. Mas mesmo nesta ocasião, Röntgen permaneceu lacônico. Seu discurso de agradecimento resumiu-se a uma palavra: obrigado. Quando voltarmos, os médicos de Jim vão explorar o funcionamento de seu cérebro. E conheceremos o gênio incompreendido do século XVIII, cujas teorias sobre o cérebro o levaram a ser expulso de seu país. 5, 8, 7, 9, 6, 4. 5, 8, 7, 9, 6, 4. Excellent. Após fotografar o cérebro de Jim, os médicos precisam saber como a epilepsia afeta as áreas específicas do cérebro responsáveis por funções cognitivas, intelectuais e motoras. I'm going to point to these blocks in a certain sequence, and I want you to point to the same blocks in the same sequence. Por isso, o Dr. William Barr, um neuropsicólogo, submete Jim a uma bateria de testes. What I want you to do is put all the pegs into the holes. A base teórica dos testes é simples. Partes diferentes do cérebro são responsáveis por funções diferentes. Uma área para a memória, uma para a fala, uma para a visão e assim por diante. Just follow what I'm doing here. Por incrível que pareça, o homem responsável pela origem desta teoria, há mais de 200 anos, foi difamado pela comunidade médica como charlatão e acabou sendo expulso de seu próprio país. Seu nome era Franz Joseph Gall. The story is told that as a boy, Gall had a close friend who had a remarkable memory, and that boy had bulging eyes. He thought that there was a correlation here, and the more he thought about it, the more convinced he was that large bulging eyes were a sign of an individual who was extremely skilled in verbal memorization. Ao longo de sua formação acadêmica e do início da carreira, Gall continuou obcecado por sua observação de infância, de que a memória do amigo tinha alguma relação com uma área do cérebro. E se fosse o caso, pensava Gall, outras funções também teriam áreas especiais. And I think that in itself says a lot about Gall. He was an iconoclast. He was someone who wanted to see the world differently and act differently than the mainstream, and he did that very well. Na época, o cérebro era visto como um órgão único e contínuo, e todas as funções eram realizadas pelo cérebro inteiro. Mas Gall não acreditava nisso e estava determinado a provar. And what he did during the late 1700s, but also well into the 1800s, was go out and collect as many examples
of individuals with unique talents and particular bumps on the skull, individuals lacking talents with depressions on the skull, as he could. And he worked in both directions, trying to correlate structure with function. He was a very systematic and good collector of data. The problem was he was an enormously biased collector of data. He saw what he wanted to see, and as often happens in bad science, he did not see what he didn't want to see. Where he got into trouble was explaining away cases that did not seem to fit the theory. In other words, if something was not quite right, he and his followers always had an explanation. They were always able to say, well, this doesn't count. Usando esta metodologia, que se tornou conhecida como frenologia, Gall identificou 26 áreas do cérebro que ele acreditava serem órgãos distintos, responsáveis por funções ou características diferentes. And the traits were remarkable ones, not just the ones we might today think about memory, but also love of family, love of friends, mirth, spirituality, love of children. Things that, again, in today's world, we would not typically segregate as cortical qualities or behavioral traits that one would acquire. Para compreendermos como a pesquisa era específica e também absurda, basta olharmos o caso de uma mulher que havia matado o próprio filho. She was being held in a prison for the criminally insane. And Gall's data seemed to allow him to make the argument that this woman was not an ordinary criminal, that she was lacking this very organ which would be critical for taking care of children. Therefore, she was not responsible for her own act. Em trabalho publicado sobre o caso, Gall sustentava o argumento com desenhos, comparando o crânio da assassina com o de uma mãe amorosa. O crânio da assassina, ele observava, era achatado na parte de trás, enquanto o da boa mãe possuía uma grande protuberância na mesma área. And therein lies the ludicrousness of Gall in his own time and 200 years later. It's easy to look back on Gall and see how wrong he was. Gall's problem was not so much the theory. Gall's theory was really an act of genius. The remarkable thing was he was on the wrong road but got to the right place. Apesar das falhas no raciocínio e da metodologia parcial, Gall conseguiu estabelecer uma das teorias mais importantes do estudo do cérebro. Gall was the beginning, the seed for Western science of cerebral localization, the basic tenet that forms the foundation of modern brain science, that different groups of brain cells perform different functions, that there are areas that do motor function, areas that do visual function, areas that do language function. Gall saw that way ahead of his time. Infelizmente para Gall, poucos apreciaram o brilhantismo de sua teoria. The church, most of the professional, scientific, and medical world were abhorrent of what he found and what he said. On Christmas Day, 1801, Francis II, the emperor, wrote Gall a letter. And in it, he essentially said that his views on the head were not appreciated, and that if he continued to pursue his viewpoint about the head, that there may be some whose heads would roll. So Gall did what Gall had to do. He was not about to give up his science. He literally packed his bags, traveled through Germany, and eventually settled in Paris, which is where he did his best writings on the subject of organology, or phrenology, if we use the more generic term here. Embora os médicos e a igreja rejeitassem a teoria de Gall, o público leigo a abraçou. The public fell in love with him. The public was enormously fond of this notion, and it was a sexy idea. He had a remarkably successful practice, he was a popular lecturer, he was a man about town, and he was rich. Ironicamente, a popularidade da frenologia, que durou até o século XX, manchou o legado de Gall como cientista.
pois ele não é lembrado como o pai da localização cerebral, e sim como o criador de uma das pseudociências mais ridículas da história médica. A seguir, Jim e seu médico precisam tomar uma decisão. Como vão tratar a epilepsia? E conheceremos um cientista britânico do século XIX que quase foi preso por pesquisar o cérebro. Sexta, 1h15 da tarde. Após fazer os exames e radiografias, Jim e seus médicos precisam decidir como proceder. Werner Doyle é o neurocirurgião. In the MRI, we look for developmental abnormalities. Patients who have temporal lobe epilepsy, we're very encouraged, and we can offer a patient resective surgery. Para muitos epiléticos, a cirurgia, embora arriscada, é uma boa opção. E se a epilepsia de Jim emanar de uma área específica do cérebro, ele pode ser um bom candidato. Yours doesn't. Yours is symmetric. There's no abnormalities that I can see. A alternativa de Jim à cirurgia é um aparelho recém-criado chamado estimulador do nervo vago, uma espécie de marca-passo para o cérebro. The device itself with the battery and electronic components inside. And these coils, helical coils, are wrapped around the vagus nerve. O Dr. Doyle acha que o aparelho ajudará Jim, mas não é uma solução perfeita. It's not a cure. It improves the seizures, but in general, the majority of people, the vast majority, do not have complete resolution of their seizures. O Dr. Doyle é capaz de diagnosticar e tratar a doença de Jim por ter um conhecimento extenso de cada área do cérebro e de suas funções. Mas por muito tempo não houve um mapa das funções cerebrais. Os anatomistas do século XVI haviam dissecado os cérebros de pessoas mortas e descrito a estrutura em detalhes. Mas a única forma de determinar quais áreas do cérebro eram responsáveis pela visão, fala ou movimento seria fazer experiências com um cérebro vivo. Ao longo de vários anos, no fim do século XIX, era exatamente isso que um cientista inglês chamado David Ferrier estava fazendo. E isso lhe traria muitos problemas. Ferrier took an extraordinarily large number of species and animals, starting with lower forms and going all the way up to monkeys. And while they were alive, probed their brains with electrical stimulation. It was as if he was playing on the keyboard of the brain to elicit brain functions. Ferrier danificava áreas específicas dos cérebros dos animais para ver quais funções eram prejudicadas. E ao fazê-lo, estava criando um mapa altamente detalhado das funções cerebrais. No verão de 1881, ele estava pronto para ir a público e apresentar seu trabalho revolucionário no 7º Congresso Internacional de Medicina, realizado em Londres. It was a great event. There were over 100 sessions. Estimates are that 120,000 people came to listen to these new discoveries, listen to ideas related to new discoveries in medicine. Havia muita curiosidade sobre o trabalho de Ferrier, e muitas figuras importantes da medicina compareceram à sua apresentação. And then Ferrier took the podium, and Ferrier described two of his monkeys. He said, one of my monkeys has damage to the motor area on one side. It hobbles around like an individual who lost movement on one side of the body. He said, a second of my monkeys has bilateral damage to a part of the temporal lobe up on the top. And he said, this monkey is deaf. He can walk around, he can see things, but he cannot hear things. A apresentação foi bem recebida, mas alguns permaneceram céticos e pediram que Ferrier os levassem ao laboratório para que vissem pessoalmente os macacos. One of his monkeys came in limping, and the other one did not respond when a gunshot was sounded, showing that it was in fact stone deaf. Alguns médicos continuaram expressando dúvidas e pediram a permissão de Ferrier para sacrificar um dos macacos e fazer uma autópsia do cérebro. The issue was, were the brain lesions where they were supposed to be? Para o espanto do público de Ferrier, elas estavam. The monkey was found to have the damage exactly where Ferrier said it would be.
A demonstração de Ferrier convencera até mesmo o mais cético dos cientistas em sua plateia, mas tiveram um outro efeito. Ela despertou a atenção do público para uma prática polêmica, a vivissecção, ou pesquisa com animais vivos. At this international congress, there is a vote on whether the scientific and medical community feels vivisection is something that is morally and ethically okay. And the vote is unanimous. All of the scientists and physicians present vote that it is something that should go on, and they support it. Mas, embora a comunidade científica aceite a prática, a opinião do público leigo sobre o assunto é bem diferente. David Ferrier was conducting his experiments on cerebral localization at a time in which the controversy over the use of living animals in experimentation was wide-ranging and greatly divided Victorian society. As a result of that vote, there is an enormous public backlash. And in the popular mind, there are these doctors and scientists tormenting these animals. And one group in particular was really vocal and was determined to make life hell for the experimentalists. This group was led by a woman by the name of Frances Power Cobb. Cobb was one of the most extraordinary women, I think, of Victorian England, and a tireless critic of animal experimentation and its cruelty. Como resultado da votação, arruinar Ferrier tornou-se uma obsessão de Cobb. Frances Power Cobb actually finds a law in the books that one must have a license to perform vivisection. David Ferrier didn't have such a license. These licenses and certificates had been recently instituted when the Parliament passed the Cruelty to Animals Act of 1876. And question was, did Ferrier slip up? Did he violate the law? Cobb acreditava que sim. E no outono de 1881, ela e seus colegas prestam queixa contra David Ferrier. And the case went to court, and he was put on trial. And he metaphorically was on trial for the whole vivisection movement. And indeed, many of his colleagues, his medical colleagues, attended the trial, and it was heavily covered in the Times of London and the British Medical Journal. In fact, people around the world knew what was going on, and they knew what was at stake. That is, for the community of English physiologists, that so prominent, so eminent a scientist as David Ferrier could be harassed and brought up on charges was sort of a wake-up call. So the first charge was read, and the charge was that Ferrier had operated without a license, without the appropriate license. Well, the people who were making the charge had not done their homework. Now, it turns out in the course of his trial that these surgical ablations, or the cutting into the animal brains, had actually been performed by his surgical assistant, who did have the requisite licensure and certification. Envergonhados com o equívoco, os ativistas tentaram contra-atacar com diversas acusações adicionais, mas a causa já estava perdida. And the judge had enough at this point in time, and he said, there's no violation of the law here. He was not the surgeon. The animals were not in distress. What he was doing was really well within the confines of what we find acceptable, and the trial came to a close. Com a vitória de Ferrier no tribunal, a comunidade científica pôde respirar aliviada. Mas, embora a derrota tenha abalado os anti-vivisseccionistas, suas fileiras continuaram a crescer e até hoje são um movimento de peso. A validação final dos estudos de Ferrier ocorreu poucos anos após o julgamento, quando o cirurgião Rickman Godley pediu sua ajuda no tratamento de um paciente epilético. He was able to help the neurosurgeon Godley pinpoint the area of the brain where the seizures arose. And when the surgeon went in 1884, he found scar tissue in the exact area that Ferrier predicted, removed it, and the first successful case of epilepsy surgery was performed with Ferrier as the architect. Quando voltarmos, Jim Carrella ganha um marca-passo para o cérebro. E conheceremos dois homens que arriscaram as carreiras ao implantar a primeira máquina no corpo humano. Segunda-feira, 11h30 da manhã.
Após pensar muito, Jim Carella decide fazer o teste com o estimulador do nervo vago. Nesta manhã, o Dr. Doyle o implantará no peito de Jim e o conectará ao nervo. The vagus nerve is just to the side of the carotid artery. By stimulating that nerve, it's a natural electrode that we can then send the signal up to the primary primitive areas of the brain that modulate the cortex. O aparelho enviará impulsos elétricos ao cérebro de Jim a cada 5 minutos para reduzir o número e intensidade das convulsões. That's where you make a small incision and place the electrode. All right, let's have the generator. I'm going to stick this in and close the pocket up. Antes de fechar a incisão, o Dr. Doyle checa se o aparelho está funcionando. Okay, let's test it out. We are on the money. James, operation's over. It's in. And it's on. Embora a ideia de dar choques no cérebro com um aparelho implantado beire a ficção científica, este não é um conceito novo. Na verdade, a eletricidade é usada como tratamento há cerca de 2000 anos. No século I, os gregos posicionavam pacientes sobre peixes torpedo elétricos para curar tudo. De gota a dor de cabeça. E depois, os árabes e chineses usariam o bagre elétrico para tratar a paralisia facial. Então, em meados do século XVIII, Benjamin Franklin empinou sua famosa pipa e pouco tempo depois surgiu a primeira bateria. Estes avanços deram origem a uma enorme quantidade de máquinas que seriam capazes de curar quase todas as enfermidades conhecidas pelo homem. Algumas alegavam até trazer os mortos de volta à vida. O único problema era que a maioria destes aparelhos não fazia nada. Apenas no século XX, a eletricidade deixou o reino do charlatanismo e se tornou um instrumento médico legítimo. E um engenheiro sueco chamado Arne Larsson foi um de seus primeiros beneficiários. Larsson era um homem atlético, um pai de família e tinha uma carreira bem-sucedida. Então, nos anos 50, contraiu uma infecção viral que interrompeu o funcionamento normal de seu coração. Larsson não conseguia mais sair da cama e tornou-se inválido. He was being treated at the Karolinska Hospital in Stockholm, one of the great institutions of the world. And he has what are known as Stokes-Adams attacks, and his heart rate got down into the 20s, I think. And that's a heart block, which is really not a failure of the heart per se, but the failure of the electrical system within the heart. His heart would stop, and people would have to thump on his chest, his family and other people. And they had to keep him alive that way, time and time and time again. He seemed to be getting much worse. His wife despaired of his survival. Mas, por pior que Larsson estivesse, muitos achavam que os tratamentos disponíveis eram ainda piores. At that time, we employed something that today would be a torture chamber, an external pacemaker, which means that an electrode was placed on the front of the chest and connected to a monitor. When the heart stops, a jolt, an electric jolt, was delivered to the heart, and the heart started. And indeed, it was awful. They were developing burns on the chest from this electrolyte solution, in which the electricity passing through the electrolyte paste, actually, into the chest produced even more burns. Em 1956, os médicos começaram a inserir fios elétricos diretamente no coração do paciente através do tórax. These wires were attached to these primitive external pacemakers, and the wires would break, and infection was certainly a problem. Os médicos de Larsson achavam que a infecção era um risco muito grande para usar um marca-passo externo. Então, após 6 meses no hospital, Arne Larsson precisava de um milagre.
E por obra do destino, no mesmo hospital, um cirurgião cardíaco chamado Axenin e um engenheiro chamado Rune Elmqvist estavam desenvolvendo um aparelho revolucionário, um marca-passo cardíaco que podia ser implantado dentro do corpo. No verão de 1958, eles estavam começando a experimentar em animais e nem pensavam em utilizá-lo em seres humanos. Mas quando a esposa de Arne Larsson descobriu o estudo, implorou para que ajudassem seu marido. Arne Larsson's wife desperately pleaded for them to either speed up their research or to take shortcuts and go ahead and try what they had at the time, because she knew and he knew what the risks were. But I said, please, please, you must try, you must do it. And then after a while he said, I will talk with Dr. Elmqvist and we will come back to you. O Dr. Senning queria ajudar, mas o problema é que eles ainda não tinham um marca-passo. Elmqvist teria que construí-lo. Elmqvist designed the pacemaker with rechargeable batteries, nickel-cadmium rechargeable batteries, a single brand new transistor. It was just being introduced at that time, and potted it in epoxy resin and used as a mold for the entire device an empty shoe polish can. It wasn't planned, but they were responding to an emergency. And that is what happens in research so often, that you respond to a patient's request, that there's nothing else that can be done. The patient is willing to join in an experiment. Na manhã de 8 de outubro de 1958, o Dr. Senning implantou o primeiro protótipo de marca-passo no tórax de Arne Larsson. Com o coração do marido batendo normalmente, a senhora Larsson voltou para casa tranquila. Mas seu alívio durou pouco. I went home about 12 o'clock in the night, and at 2 o'clock I phoned the hospital, and the nurse told me, when I said who I was, Mrs. Larsson, I will ask for Dr. Senning, and then when you get that answer, you already know that something is wrong. E realmente havia algo errado. Após poucas horas, o marca-passo havia falhado. Felizmente, Elmqvist havia feito outro protótipo e às 8 da manhã usaram-no para substituir o aparelho defeituoso. Por sorte, este funcionou. Mas para Larsson, manter o coração batendo seria uma verdadeira odisseia. Over the course of the next several decades, he had more than 20 or 30 different versions of pacemakers inserted to keep his heart going. He received progressively improved units to the very end and did very well with them and did not die of cardiac disease. Em 28 de dezembro de 2001, Arne Larsson morreu de câncer de pele aos 86 anos. Na verdade, ele deveria ter morrido 43 anos antes e não de câncer de pele. Mas, por pura sorte, Larsson estava no lugar certo e na hora certa. When Mr. Larsson died in 2001, he had outlived Dr. Senning, Mr. Almquist, and all that time, the pacemaker beat more than 1 billion times. Agora, a mesma tecnologia é utilizada no cérebro de Jim Carella. Mas ainda é cedo para saber que efeito o estimulador do nervo vago terá sobre a epilepsia. Ele já foi implantado há 6 meses e, embora as dores de cabeça e a intensidade das convulsões tenham diminuído, talvez Jim ainda leve 1 ano para sentir os efeitos. Encontrar uma cura para a epilepsia é como montar um quebra-cabeça com várias pessoas, cada uma fornecendo uma peça fundamental. Embora a causa continue desconhecida e a cura seja quase sempre parcial, a história nos ensina que provavelmente teremos uma resposta, mas não onde e quando nós esperamos encontrá-la.